O tema da mensagem que eu coloquei hoje é: não temas, crê somente. Você pode repetir comigo? Não temas, crê somente. Mais uma vez, não temas, crê somente. Amém? Glória a Deus. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. Diz a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Diz a palavra do Senhor: tendo Jesus voltado num barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Você pode acompanhar no telão, bota o som para mim. Versículo 22, eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Versículo 25. E aconteceu, grande multidão o seguia e comprimindo-o. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão dos vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: vês que a multidão o aperta e dizes: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para quem o fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de nela se operara, veio, postou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E disse ele: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e fique livre do teu mal. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai Celestial, estamos nesta noite na Tua presença. Obrigado pelos louvores, pelas orações, Senhor, que foram manifestas, Senhor, nesta noite, Pai. Estamos aqui, Senhor, que a nossa mente, meu Pai, ó Deus, nosso coração esteja, Senhor, voltados para a Tua palavra, que a Tua palavra, Senhor, venha edificar a nossa vida, o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus, Pai. Que através dessa mensagem podemos entender, Senhor, práticas, Senhor, da nossa vida cristã, atitudes que nós precisamos tomar, Senhor, e que o Senhor nos abençoe nesta noite. Essa oração, Senhor, que eu te faço, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. O tema da mensagem, irmãos, que eu escolhi nesta noite, é um tema que fala muito ao meu coração, que diz: não temas, crê somente. E eu escolhi esse tema, não temas, crê somente, porque esse é um tema que ele desafia a nossa fé. É um tema de uma história que ela testa a nossa fé. Então, a gente entende, nesse texto, vai entender que Deus, em todos os momentos da nossa crise, Deus, ele sempre vai ter uma palavra em momentos difíceis para a nossa vida. Vira para o seu irmão, fala isso para o seu irmão do seu lado, em nome de Jesus, fala para ele: Deus sempre vai ter uma palavra em momentos de crise, em tempos de crise. Deus sempre vai ter uma palavra.
seja através da pregação da palavra, da exposição da palavra, seja através dos louvores, seja através da leitura da palavra, seja através de um testemunho, Deus sempre vai estar falando conosco. E existem alguns momentos da nossa vida ou da sua vida que você precisou, né, desafiar a sua fé. Ela foi testada, ela foi desafiada. Existe um momento nas nossas vidas em que normalmente a nossa fé ela é desafiada, ela é testada. E aí Deus vem com uma palavra: não temas, creia somente. Deus sempre tem uma palavra para liberar para cada um de nós. O texto que a gente leu aqui nesta noite, ele vai trazer uma narrativa, uma história de um homem chamado Jairo. A Bíblia vai dizer nessa narrativa, e essa história, ela fala um pouco com a gente, porque faz a gente meditar, faz um pouco a gente refletir nessa perspectiva de fé, nessa nossa perspectiva de esperança, nessa nossa perspectiva de confiança em Deus. Ele vai trazer um homem que ele é chamado Jairo. Jairo, ele é um dos principais da sinagoga, ele é um dirigente, né, da sinagoga. E esse nome Jairo, ele é uma variante no grego, que se chama Jair. Jair significa aquele que resplandece, aquele que brilha, né? Então Jairo, aquele que brilha, a Bíblia vai dizer que ele era um líder religioso, ele era responsável pela organização, pela liturgia dos cultos da sinagoga. Era ele que escolhia as pessoas que iam orar, era ele que analisava os discursos que seriam ministrados, era ele que escolhia, né, os mestres que traziam os estudos acerca da lei. Então Jairo era essa pessoa que tinha esse compromisso e essa responsabilidade de organizar o culto da sinagoga. E a sinagoga era um lugar onde os judeus, eles estudavam a palavra, onde os judeus, eles se reuniam constantemente aos sábados para ler o livro da lei. Era um lugar como esse, uma igreja, onde eles se reuniam para poder ler a palavra, ler a lei, os salmos, os livros proféticos. Para quê? Para que, aprendendo da lei, eles pudessem ensinar aos seus filhos os caminhos do Senhor. Então esse Jairo, um homem, pai, a Bíblia vai dizer que ele, como líder da sinagoga dos judeus, ele tinha uma filha que tinha 12 anos de idade. E a Bíblia vai trazer nessa narrativa que nós lemos, que essa filha dele, ela tem uma enfermidade. A Bíblia não diz qual é essa enfermidade dessa filha de Jairo, mas essa enfermidade a gente percebe que era uma enfermidade para a morte, porque a Bíblia vai dizer que ela estava moribunda, estava prestes a morrer. Então Jairo, que é o pai, Jairo, que identifica dentro do seu lado, da sua família, um problema, uma situação que ele precisava trazer solução. E nesse tempo aqui, Jairo, que era o pai dessa menina, que quer buscar solução para essa enfermidade dela, nesse tempo aqui, os judeus da sinagoga, eles resistiam a Jesus. Os judeus da sinagoga, eles resistiam esses ensinamentos de Jesus. Eles censuravam qualquer pessoa que se aproximasse de Jesus. Então Jairo, que era o chefe dessa sinagoga, que era o responsável, o principal dessa sinagoga, que também era judeu, que também era rabino, ele não poderia estar com Jesus. Mas Jairo, o pai Jairo, ele tem em mente, no seu coração, na sua mente, que a única pessoa que poderia trazer solução para o seu problema, pela cura da sua filha, é a pessoa de Jesus. Jairo, ele não sabe o que vai acontecer com a sua filha, mas Jairo, ele sabe que Jesus tem poder para poder curar a sua filha. Então Jairo está diante de um dilema. Ele, como um pai, ele precisa buscar solução para a cura da sua filha, mas havia essa censura, havia essa resistência acerca de Jesus e acerca dos ensinamentos de Jesus. Então Jairo, o que ele resolve fazer? Ele sabe que Jesus está na cidade, está em Cafarnaum, Jesus está curando, está libertando, Jesus ele está fazendo obras e maravilhas e milagres. E Jairo, sabendo que Jesus está na cidade, Jairo, ele rompe com essa barreira, com essa resistência dos judeus, e
ele vai ter com Jesus, ele vai procurar Jesus, e quando ele encontra Jesus, a Bíblia vai dizer que no versículo de número 22, ele se prostra diante do Senhor Jesus, ele se prostra diante dos pés de Jesus. Eu acho esse termo tão interessante, porque quando você se prostra diante de alguém, você está reconhecendo a autoridade, o senhorio daquela pessoa. Aí você vê comigo, porque Jairo, ele é uma pessoa importante, ele é um principal da sinagoga, ele não era qualquer pessoa, e ele se prostra diante de uma pessoa, reconhecendo a autoridade de Jesus. Ele reconhece a Jesus como Senhor, ele reconhece ao Senhor Jesus como alguém que vai trazer solução para a sua vida. E lá no versículo 23, ele começa a dizer qual o seu propósito. Ele se prostra diante de Jesus, e ele diz: Senhor, ele insistentemente, ele suplica, ele faz uma oração, ele faz um pedido para Jesus. Aí você vê que a mulher do fluxo de sangue, ela faz um pedido no seu coração, ela fala: se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. O centurião de Cafarnaum, que era um homem dotado de autoridade e poder, ele falou para Jesus: não convém o Senhor vir na minha casa, mas uma palavra que o Senhor liberar, o meu servo será curado. O cego de Jericó, ele clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí ele recebeu o milagre, a cura para a vida dele. E Jairo, o que faz? Ele se prostra, ele se suplica. Não importa, eu aprendo isso, não importa a maneira como você vai clamar, não importa a maneira como você vai pedir, se você vai entrar no seu quarto, no secreto, na sua intimidade e começar a orar ao Senhor, não importa a maneira, não importa o modelo que você vai utilizar, mas Jesus tem resposta às suas orações, Jesus tem resposta ao seu clamor. Basta você pedir, porque Jesus, ele é a fonte, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. É Jesus que nós temos a resposta para nossas vidas. Basta você clamar. Jairo disse: a minha filhinha está quase morrendo, está à morte. Vem e impõe as mãos sobre ela, para que ela seja salva e ela possa viver. Esse foi o pedido de Jairo. Esse foi o que Jairo suplicou. Jairo está depositando a sua fé na pessoa de Jesus. Ele nos ensina que nós devemos aplicar a nossa fé na pessoa certa, na pessoa de Jesus. Ele deposita a sua confiança diante do Senhor. Ele pede a bênção, ele está desejando a bênção. E quem deseja a bênção de Deus tem que buscar a bênção de Deus. Salmo 27, no capítulo 27, versículo 4, Davi, ele disse: uma coisa eu pedi e buscarei. Ele está pedindo uma coisa, ele está desejando uma coisa, ele deseja muito uma coisa. Essa coisa que ele deseja, ele vai buscar. Você pode desejar muitas coisas, mas as coisas que você desejar, que você pedir, você precisa buscar. Se você deseja a bênção, você precisa buscar o dono da bênção. Então Deus disse para Ezequiel, sabe o que Deus disse para Ezequiel no Vale do Alto Seco? Michel falou que quarta-feira, ele falou assim: poderão reviver? Faz uma pergunta: Ezequiel, poderão reviver esses ossos? Ezequiel responde: tu sabes, Senhor. Claro que ele sabe, claro que eu sei, Ezequiel. Eu quero que você profetize, eu quero que você declare. E Ezequiel começa a profetizar, e a bênção de Deus começa a se movimentar, a se manifestar. E é exatamente isso. A gente precisa profetizar, declarar. Você sabe o que é profetizar? Profetizar em uma linguagem simples para você entender aqui, é pronunciar palavras de fé. Se na tua casa alguém não se converteu, é você começar a profetizar e proclamar essas palavras de fé. O meu marido vai ser liberto, o meu marido vai ser salvo, a minha casa será salvo, eu e a minha casa vamos servir a casa do Senhor. É você profetizar as portas abertas, é você profetizar a cura. Você precisa profetizar. O que é profetizar? É pronunciar palavras de fé em nome de Jesus. Profetiza uma palavra de fé para a sua vida. Profetiza em nome de Jesus. Pastor, estou desempregado. Não diz que está desempregado, não. Você fala que você está temporariamente desempregado, de férias. Fala com você, né?
Você não está desempregado, você está temporariamente de férias. E profetizar, eu creio em nome de Jesus que as portas do trabalho, do emprego, ela vai abrir, vai surgir em nome de Jesus. Precisamos a todo momento se movimentar sim, movimentar o céu, profetizar. Senhor, será que isso aí pode acontecer? Acho que Deus está falando lá em cima, se eu não sei, mas eu sei, é só você profetizar. Então profetiza, declare a bênção de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Então ele chega e ele se prostra diante do Senhor. Ele se prostra diante do Senhor e faz um pedido a Deus: Senhor, vem para minha casa, toca na minha filha para que ela seja curada, ela seja salva, para que ela possa viver. Esse foi o pedido dele. Ele desejou a bênção de Deus, ele buscou essa bênção de Deus. Você está entendendo que ele precisou romper protocolos? Pessoas da mesma fé, vamos dizer, da mesma religião dele, os judeus, que havia essa resistência, eles resistiam aos ensinamentos de Jesus. Havia essa censura que ninguém poderia estar com Jesus. Você viu que ele move esses protocolos, essas barreiras, para poder estar na presença de Jesus. Gente, é a mesma coisa da gente aqui. Vamos tentar trazer essa palavra para a gente, porque às vezes você está se movimentando, você está buscando a presença, está buscando o Senhor, e às vezes sempre tem alguém falando: poxa, aquela pessoa ali está buscando a Deus, e aquela pessoa às vezes está te censurando, a vida dela não muda, a vida dela está assim, mas você está buscando a Deus, está buscando a fonte, você está buscando no caminho, você está buscando, aplicando a sua fé na pessoa certa. E às vezes a gente precisa romper com essas vozes, esses ecos que ficam no nosso lado, né, dizendo que você não vai conseguir, que você não vai se libertar, de que você pecou e agora está na casa do Senhor, está na presença do Senhor. São censuras que a gente ouve, que nós não podemos nos intimidar com essas vozes, esses ecos. Nós precisamos buscar o Senhor, porque mesmo você fraco, debilitado, você está na presença do Senhor. E sabe o que a palavra de Deus faz? Ela nos abraça. O Evangelho faz isso. Às vezes você está num culto como esse, às vezes na pregação do pastor Romero, você não está sentindo nada, mas a palavra está te envolvendo, o Evangelho está te envolvendo, a palavra está sendo liberada para a sua vida, para a sua casa, e é isso que acontece. Amanhã você vai desejar buscar mais a Deus, na quarta-feira você vai voltar, porque você quer buscar mais a Deus. Parece na nossa visão que não está acontecendo nada, que não está fluindo nada, mas Deus está agindo, Deus está fortalecendo o seu coração e a sua vida, no nome de Jesus. Continue buscando, e Deus vai continuar fazendo. A Bíblia diz que Jesus está a caminho agora da casa de Jairo. Jairo fez questão: entra na minha casa. Tem até aquela canção, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com o meu escritor, sem folha. E aí ele está desejando isso: vem para minha casa. Ele chama o milagre de Deus lá para o seu lar, lá para a sua casa. Ele chama a bênção do Senhor lá para a sua casa. O seu lar não estava bem, gente. Ele identifica isso. O mal atinge, se levanta dentro do lar, dentro da família, e desestrutura. Você vê um filho seu, desestrutura. E aí ele chama a existência do milagre do Senhor. E eu aprendo isso, a gente aplicar a nossa fé na pessoa de Jesus. Jesus está indo num caminho, em direção. Imagine você, faz aí na sua cabeça esse caminho em direção para a sua casa. Uma multidão inteira seguindo lá para ir para a sua casa, para que o milagre possa acontecer lá na sua casa. E aí no meio do caminho aparece uma mulher que a Bíblia vai dizer que ela tinha um fluxo de sangue. E nesse caminho, nesse texto aqui, aquela mulher de maneira alguma poderia estar ali. Mas aquela mulher está ali por uma decisão que ela tomou, ela decidiu estar ali. E aí a Bíblia vai dizer que há 12 anos, aí interrompe o texto, onde eles estavam no caminho de Jairo, e entra esse texto da mulher. 12 anos ela estava padecendo com uma hemorragia.
há 12 anos, o contraste é, quando a criança nasceu, essa mulher começou a ter hemorragia. A menina tinha 12 anos de idade, e essa mulher há 12 anos ela padecia de hemorragia. E a Bíblia vai dizer que ela tentou buscar solução para o seu problema com todos os médicos, mas não conseguiu. A Bíblia vai dizer que ela gastou muito dinheiro, sem poder ser curada. A Bíblia vai dizer que a Bíblia dá uma sentença para a vida dela, dizendo que ela ia ainda de mal a pior. Então, a partir daqui que ela não conseguiu cura com os médicos, ele noticia ao sacerdote que aquela mulher, ela estava sangrando, ela estava com hemorragia. E o sacerdote, por sua vez, por causa da lei, ele deve banir essa mulher da civilização da sociedade. Por quê? Porque ela é considerada agora imunda, impura. Então essa mulher que é banida, ela vai para esse lugar, e esse lugar onde ela está é um lugar isolado da sociedade. Ela está ali longe da sociedade, longe da sua família e longe também dos seus amigos. Então ela está num lugar totalmente impuro, imundo. Então, ao longo desses 12 anos, aquela mulher, ela passa a tomar uma decisão ali na sua vida. E qual é a decisão? Ela decide em seu coração a não viver naquele ambiente de impureza, de necessitados, de pessoas que estão excluídas da sociedade. Ela estava num ambiente como esse, longe da sociedade, longe dos amigos, longe da sua família, mas ela toma uma decisão na sua vida. A Bíblia vai dizer que ela, ouvindo falar de Jesus, gente, quando você ouve falar de Jesus, ela ouviu falar de Jesus, isso foi o combustível para a vida dela, ela ouvindo falar de Jesus. Eu quero até antes disso, falar sobre o contraste aqui de Jairo, e falar o contraste de Jairo com essa mulher. Jairo, ela é líder da sinagoga. Aquela mulher, ela era desconhecida. O Jairo, ele era rico. Aquela mulher perdeu todos os seus bens buscando a sua cura. Jairo, ele era líder religioso, e aquela mulher era uma excluída da sinagoga. Aí no versículo 27, a Bíblia vai dizer, ela ouviu falar de Jesus. E lá em Romanos 10:17, vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então o que ela ouviu, o que aquela mulher ouviu acerca de Jesus, produziu naquela mulher um espírito de fé. E aí ela começa a declarar, ela rompe essas barreiras, ela rompe essas limitações, ela rompe isso para poder buscar solução em Jesus. O que ela fez? Ela falou assim, se eu tão somente tocar nas vestes, nas orlas de Jesus, eu serei curado. Gente, não há situação que Deus não possa resolver na nossa vida. Aquela mulher era excluída, aquela mulher estava num lugar, num ambiente de pessoas excluídas, impuras, imundas, longe da sociedade, família, parente, amigos. E ela, ouvindo falar de Jesus, ela tomou uma atitude, ela tomou uma postura, ela tomou uma solução, ela buscou uma solução de estar em Jesus. E ela coloca essa palavra de fé no seu coração. E é isso, né? A gente, quando ouve falar de Jesus, brota no nosso coração produz no nosso coração essa fé. E ela coloca essa palavra, ela pronuncia essa palavra de fé. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, você conhece o texto. E ela sai fraca, debilitada, frustrada, mas ela toma uma atitude de fé. E ela vai caminhando com a multidão, e ela consegue chegar até Jesus. Eu penso no sacrifício. Aquela mulher não deveria estar ali. Por quê? Porque ela era imunda. Ela não poderia estar junto da sociedade. E eu imagino o sacrifício dela fraca, sangrando com hemorragia há 12 anos. Fraca, cansada, frustrada, debilitada. Mas essa fé que ela ouviu e que produziu no coração dela, deu força para ela chegar até Jesus. Ela vence essa multidão, ao esforço dela, vence essa multidão, e ela consegue chegar até Jesus. Ela toca isso aqui de Jesus, ó, esses fiapinhos da orla de Jesus, ela tocou, nisso que ela toca, Jesus sente virtude saindo dele,
Pela lei, a pessoa imunda, impura, ela não poderia tocar em objetos, em pessoas. Se ela tocasse em objetos, em pessoas, esses objetos, pessoas também seriam impuros. Deveriam ser separados, passar um período de purificação para depois voltar. E essa mulher toca em Jesus. Nunca que Jesus poderia ser contaminado por aquela mulher. Mas o milagre que saiu de Jesus, ao contrário, purificou toda a imundícia daquela mulher. Isso é um milagre extraordinário que Jesus ele faz. Jesus ele sentindo que dele saiu virtude, a Bíblia vai dizer que ele parou no meio da caminhada da casa de Jairo. E ele faz essa pergunta: quem é que me tocou? Os discípulos que estavam perto dele, na narrativa que nós lemos: mestre, tá muita gente te apertando aqui, não dá para saber quem é que te tocou. Eu falei assim: não, alguém me tocou, porque me tocou de maneira diferente. E é essa maneira diferente que a gente precisa alcançar na nossa vida. É esse momento especial que nós precisamos alcançar, esse nível espiritual, esse nível que nós devemos alcançar até alcançar Jesus. É algo assim tremendo. Aquela mulher estava numa situação muito delicada, muito especial, e ela rompe com as barreiras, porque ela produziu no seu coração uma fé, porque ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu a fama de Jesus. E a gente está aqui num ambiente ouvindo os louvores, ouvindo a palavra, e isso precisa produzir em nós um querer especial diante da presença de Deus, é desejar cada vez mais essa bênção de Deus, esse milagre do Senhor. Coisas vão acontecer, eu creio em nome de Jesus. Nada é impossível para Deus, não existe situação na sua vida que Deus não possa resolver, mas talvez essa situação na sua vida só vai ser concretizada, abençoada, trazida a resposta de Deus quando você fizer igual essa mulher, ir lá no profundo, lá no especial, lá no profundo, e tocar em Jesus de maneira diferente. Esse é um outro nível. Todo mundo está me tocando e não saiu nada, não saiu virtude, mas aquela mulher me tocou de maneira diferente, especial. É esse especial, gente. É esse especial. Eu quero declarar na vida de vocês esse tempo com Deus, esse momento especial na vida de vocês, que você vai buscar Deus com tanta intensidade, com tanto fervor, que você vai conseguir chamar essa atenção de Jesus. Saiu virtude de mim, eu sinto que saiu virtude de mim, e é esse nível espiritual que nós queremos alcançar em nome de Jesus. Tocou, ele parou. E Jairo está lá: Jesus, você parou, Jesus, minha filha está lá em casa, eu te chamei para ir para casa. E parou. E nesse parar dessa história aqui, a Bíblia vai dizer, deixa eu ver o versículo aqui, que chegou um das sinagogas, a quem disseram: tua filha já morreu. 35. Porque ainda importuna o mestre? Ele está dizendo: olha, não dá mais, a tua filha morreu. Por que você está incomodando o mestre? A Jesus, ele, sem acudir tais palavras, Jesus rejeitou essas palavras. Jesus rejeitou essas vozes. Ele diz, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Não tema, crê somente. Que palavra poderosa. Não temas, crê somente. Porque acho que Jesus olhou para o chefe da sinagoga e viu o semblante dele: ó, não importuna mais o mestre não, porque a tua filha já morreu. Ele recebe aquela notícia, aquele peso daquela notícia. Jesus fala para ele: olha, não se liga nessa notícia não. Não temos, crê somente. E o que Jairo faz? Jairo não teme, ele crê somente.
Irmãos, eu não sei qual circunstância da sua vida aonde as pessoas estão falando com você e você talvez está recebendo alguma coisa que não vai dar certo, alguma coisa, sabe, situações da nossa vida que a gente às vezes nos vê com dessa questão, não há mais solução, mas a palavra do Senhor, ele ouviu a palavra, não temas, crê somente, e essa palavra que nós precisamos carregar no nosso coração, crer, não temer, crer somente. Às vezes a nossa fé é desafiada, às vezes a nossa fé, ela é, qual é a palavra que eu usei no início? Ela é desafiada, ela é testada, e nós precisamos, como bons cristãos, a gente crer somente, ter esperança e confiar em Deus, apesar de uma situação como essa ser uma situação que aos nossos olhos não tem jeito. Como eu falei, não existe situação que Deus não possa resolver. Foi Ele que diz: não temas, creia somente. E essa palavra que eu quero trazer para você: não temas. Deus está no controle de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que Jesus, quando chega na casa de Jairo, encontra a sua filha ali, e aí a Bíblia diz que ele entra, ele profere, profetiza, e aquela menina que estava morta, estava dormindo, estava morta, aquela mulher ressuscita, aquela menina ressuscita, e o nome do Senhor foi glorificado. É o milagre da ressurreição. E aí o milagre foi maior. Jesus, se chegasse até lá e pusesse as mãos e orasse pelaquela menina, seria apenas uma cura de uma enfermidade. Mas quando Jesus chega lá, Jesus chega para não curar uma enfermidade, mas ele chega lá para ressuscitar o morto. E o milagre foi muito maior ainda, em nome de Jesus. Então, quando você entender essa palavra, não temas, crê somente, você coloca no seu coração que existe um milagre maior ainda que Deus vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Se você olhar as circunstâncias dentro da sua casa, do seu casamento, da sua vida financeira, às vezes a gente busca solução em tantas outras coisas, a gente às vezes busca um entendimento em tantas outras coisas, e essas coisas só traz notícias ruins, vozes que a gente não tem que ouvir. Mas quando a gente busca solução em Deus, aplica a nossa fé em Deus, aí eu acredito, eu creio que não existe situação de Deus que Deus não possa resolver na nossa vida. O milagre vai ser maior no nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?